Fala comigo, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu sou o João Fátima, seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Então já se inscreve, já ativa as notificações para não perder nada, já deixa o seu like aqui, porque o vídeo de hoje tá incrível, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Jesus, a videira verdadeira. Então vem comigo. Então, gente, nós vamos começar uma série de vídeos aqui nesse canal, tá bom? É esse vídeo e mais dois pra gente aprender juntos e observar o que Jesus queria dizer aos seus discípulos, o que Jesus queria nos ensinar também a partir de João, capítulo 15. Tá bom? Então a gente vai ter 3 vídeos pela frente, então não estranhe se nos próximos 2 vídeos eu estar com a mesma roupa, o mesmo cabelo, o mesmo cenário, tudo a mesma coisa, tá? A gente vai aí percorrer nesse tema tão importante, o que Jesus quis dizer quando ele disse: eu sou a videira verdadeira. A gente tem muito para aprender, não é mesmo? Então vamos começar. Com esse texto, né, de João, capítulo 15, nós vamos ver 3 pessoas super importantes, tá bom? Então nós vamos ver a videira, nós vamos ver um lavrador e nós vamos ver os ramos, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a videira. Então, quem é a videira, né? Já tá óbvio. Jesus começa falando com seus discípulos assim: eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus está falando com eles: eu sou a videira verdadeira. Mas algo muito interessante que a gente vê nesse texto é por que Jesus usou esse termo videira verdadeira. Se ele tivesse falado apenas tipo, eu sou a videira, tava tudo certo, a gente entende da mesma forma, não é? Mas nada é por acaso, tá? Ele usou o termo eu sou a videira verdadeira, por quê? Porque ao longo da Bíblia, em alguns textos de Salmos, de Oséias, Ezequiel, Jeremias, várias vezes o Senhor Deus vai falar ao povo de Israel como eles são uma videira, né? Plantada como videira. A Bíblia vai trazer esse conceito para Israel, de que Israel era uma videira. Eu quero ler com você Isaías capítulo 5, versículo 7. Diz assim: a nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é o seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Então a gente vê aqui que Israel foi plantada como o vinhedo do Senhor. Então era né, uma videira. Israel era uma videira, mas Deus esperava colher deles retidão, mas só encontrou ao contrário, né? E aí eu quero ler Jeremias capítulo 2, versículo 21 e 22. Quando eu o plantei, você era uma semente pura e deveria ter crescido como uma videira escolhida. Como você se transformou numa videira brava, degenerada? Você pode ajuntar todo o branqueador e todo o sabão que quiser. Isso não será suficiente para limpar a terrível mancha do seu pecado. Ele estará sempre diante dos meus olhos, diz o soberano Senhor. Então Deus vai olhar para Israel e vai falar assim: olha, vocês eram para ser a videira especial, escolhida, era para dar vinhos, e se a gente for ler, né, todo capítulo 2, vai falar, era para vocês dar vinhos doces, mas vocês só entregaram vinhos amargos, uvas amargas, né, frutos, uvas amargas. E nem que todo branqueador, nem todo sabão, toda soda que vocês, né, recolherem para poder se limpar, aí no sentido, né, literal da coisa, né, nem que vocês colecione todo o sabonete, né, vamos dizer assim, aquele banho bem dado, não vai conseguir limpar o seu pecado. E Deus, ele olha para Israel e fala: Israel falhou em ser o vinhedo do Senhor. E por causa do pecado, né? E nem todo o sabão do mundo vai conseguir limpar você do pecado. E aí eu quero te dizer que Israel não conseguiu cumprir o seu propósito de ser videira de Deus. Ela pecou, ela se afastou e ela produziu vinhos amargos. Mas Jesus, ele fala para os seus discípulos:
Eu sou a videira verdadeira. Os discípulos conhecem, eram judeus, conheciam a história de Israel, liam as escrituras falavam, né? Eles liam tudo isso. E aí Jesus veio e falou assim, olha, por mais que vocês tentem se limpar, vocês não conseguem sozinhos. Vocês precisam da videira verdadeira. E é por isso que Jesus usa essa expressão em específico. Eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque vocês falharam no propósito, mas eu não vou falhar. Eu sou o filho puro e perfeito que realmente consegue tirar o pecado de vocês e limpar vocês. E aí a gente olha lá para Isaías, né, que a gente leu. Jeremias, nem todo sabão do mundo vai conseguir te limpar, mas eu, que sou a videira verdadeira, eu os purifico de todo pecado. Então, esse é um dos pontos sobre Jesus falar que é a videira verdadeira. Mas vamos pensar o que é uma videira, né? O que é uma videira? A gente vai olhar a plantação de uvas, né? A vinha. E nós vamos observar que o tronco principal é chamado de videira. Então Jesus ele se coloca nesse lugar de videira como o tronco principal. É interessante pensar também que é de dentro da videira que é produzido a seiva. O que é seiva? A seiva é como se fosse a fonte de vida da videira, porque a seiva é que dá, né, a força, dá a vida literalmente para aquela planta, né? E aí Jesus se coloca como videira, é dele que sai vida, ele é a fonte de vida, né? E aí nós podemos observar que os ramos, as partes, olha os spoilers, né, dos próximos vídeos. E aí os ramos, eles necessitam dessa seiva. Então, o ramo, ele não pode sobreviver, ele não pode produzir se não receber essa seiva que vem da videira. A mesma forma é pensarmos que se Jesus é a videira, nós não sobreviveremos sem ele, nós não poderemos dar frutos sem ele. E mais do que isso, nós não podemos nos limpar do nosso pecado sem Cristo, porque ele é o Filho de Deus, ele é o puro e perfeito, ele é o Cordeiro de Deus que se entregou por amor numa cruz. E hoje eu quero te dizer isso nesse primeiro vídeo. Jesus é a videira verdadeira e nós não conseguimos sobreviver sem ele, porque ele é a fonte de vida. Quando ele se encontrou com uma mulher samaritana, nós vamos ver isso lá no capítulo 4 do Evangelho de João, ele disse assim, olha, eu sou a água viva. Aquele que bebe de mim não volta a ter sede. Por quê? Porque ele é a fonte. E hoje, se você estiver sedento por Deus, se você estiver com sede, se você estiver com fome, se você estiver lutando para se livrar de um pecado, ei, pense que você não vai conseguir sozinha. Porque você não vai conseguir mesmo. É Jesus em que nos auxilia, é Jesus em que nos limpa de todo pecado. É o sangue do Cordeiro que nos limpa e nos faz novo, que nos dá uma nova vida. E ele muda as realidades, Jesus transforma as nossas vidas. Então creia nisso e aceite a transformação do Pai. Então que Deus complete, o Espírito Santo complete essa palavra dentro do seu coração. E é isso, no próximo vídeo nós veremos quem era o agricultor, tá bom? Então, de novo, deixa seu like se você gostou, deixa seu comentário, se inscreve e ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo da série.